caso da personagem da nossa reportagem, Josineide, ela também veio da educação de jovens e adultos, né? Uhum. Ela terminou o ensino médio depois dos 30 anos. E a gente, claro, isso acaba fazendo conexões, né? Da vivência que eu já tinha com essa pessoa. Mas é bem engraçado como, às vezes, a gente tem sorte também. Porque essas pessoas como personagens como Josineide, ela é personagem central da nossa história. Eu conheci Josineide meio que por acaso, vamos dizer assim. Uma colega nossa estava fazendo uma reportagem que era especificamente sobre as políticas públicas para a inclusão das pessoas no ensino superior. E a reportagem dela era exclusivamente sobre isso. E o filho de Josineide era um dos entrevistados, o que hoje é médico. E eu li a história dele e achei bacana. E ela dizia, olha, por que você não faz algo para a TV com isso aí? Só que, quando eu li a reportagem, eu percebi que ele falava muito da mãe dele. A minha mãe é um exemplo, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe. Eu disse, era bom a gente conhecer essa pessoa, né? Escuta Tentar, qualificada de novo, né? tentar encontrá-la. E aí eu consegui o contato dela e falei com ela. Eu estava no meio do expediente, estava indo para algum lugar fazer uma reportagem e já entrei em contato com ela pelo WhatsApp, querendo saber alguma coisa e tal. E ela desatou a me contar a história dela por mensagem de áudio. Sério, cara, que demais. E quando ela contou aquela passagem dela, de que ela foi proibida pelo pai de ir para a escola e colocada no dia seguinte numa casa de família para trabalhar como empregada doméstica, essa, essa, essa conclusão foi óbvia. Eu disse, essa é a pessoa com quem eu devo conversar. Sem dúvida. E aí é partir da história para construir a reportagem. Eu não estava. A minha amiga tinha sugerido que eu fizesse uma reportagem sobre essa questão do acesso à universidade, mas eu estava analisando a questão, ainda não tinha fechado essa ideia de fazer. Eu estava esperando justamente encontrar pessoas que fossem relevantes para a gente poder fazer esse material. Até porque, muitas vezes, por uma questão de tempo, do modo, das rotinas produtivas do jornalismo, a gente faz materiais que são, como é que eu posso dizer? Eles são, eles preenchem requisitos, Entendo. Tem uma né? razão de ser. Não, na verdade é o seguinte, olha, eu tenho uma reportagem para fazer sobre acesso ao ensino superior. Eu tenho uma pessoa aqui que passou, que veio de uma situação difícil e que só ingressou na universidade por causa de cotas. Tenho, beleza, está resolvido. Entendi. Já consegui o personagem que eu queria. Por quê? Porque se eu me demorar muito, a rotina ela vai passar por cima de mim. No caso dessa reportagem especificamente, não havia um agendamento, não havia uma ideia, não tinha recebido uma encomenda do meu editor. Olha, nós queremos botar uma matéria sobre isso no ar. Não tinha nada disso. Então Uhum. eu me dei ao luxo de parar e esperar que as coisas acontecessem. Quando Josineide se apresentou para mim, aí eu disse, é isso que eu quero fazer, porque a história dessa pessoa é absolutamente singular. E aí, a partir da história dela, consequentemente da história do filho, e eu tentei também puxar um pouquinho isso para trás, para poder entender qual era a realidade dos pais dela,
é que, diante da realidade desses três núcleos, vamos dizer assim, é que eu decidi qual era o caminho que eu queria usar, ou qual é o caminho que eu queria traçar, do ponto de vista da informação de estatísticas, de dados, que eu poderia colaborar para não apenas contar a história de uma pessoa. Uhum, uhum. Né? E E um pouco você... para além da questão que, enfim, de um contador de histórias, mas, claro, trazer algo que é caro ao jornalismo, que é trazer informações que orientem o ouvinte a respeito daquela realidade. E você deu voz, né? E representou muito bem uma quantidade de pessoas interessante, porque eu não sei como as coisas permanecem aí no Nordeste, Herbert, faz mais de 20 anos que eu já não moro mais aí, mas tinha muito essa lógica das meninas muito novas irem para casas de família sem registro nenhum, menores de idade, né? Sem nenhuma expectativa de melhoria de vida. Eu não sei se isso permanece, mas quando eu ouvi a reportagem finalizada, a Josineide me trouxe muito, ela representou muito bem essas pessoas, que apesar de tudo isso, apesar dessa realidade tão árida, tenha conseguido superar, muito embora a gente saiba que ela ainda representa um percentual bem pequeno da população, e é por isso que a história dela é tão importante. E assim, eu achei de uma sensibilidade da tua parte, e aí eu fiquei muito feliz de você ter sido premiado, e eu quero dar parabéns em público, parabéns, porque foi demais a sua história, foi demais, foi lindamente contada. Eu sempre digo, a história dela é uma história que tá muito acima da média, né? É uma Sim, pessoa com uma história muito singular. Na verdade, de certa forma, a gente se torna apenas um organizador. A gente pega essa história que é tão bonita e como a gente está falando de pais que eram analfabetos, a gente precisa também, além de organizar essa linha narrativa, dizer, olha, mas espera aí, quando esses pais eram jovens e estavam em época escolar, qual era a situação? Qual era a realidade da educação do Brasil do ponto de vista da alfabetização? A gente precisa mostrar esse raio-x aqui. Qual era a realidade de evasão escolar na época em que Josineide foi obrigada a sair da sala de aula? Qual é a realidade do ponto de vista da inserção das pessoas na universidade através dos sistemas de cota e tudo mais? Como é que eles funcionam? Quer dizer, a gente vai agregando essas informações e, ainda falando sobre essa questão das jovens que vão para as casas de família, eu acho que hoje essa é uma questão bem menos comum do que era antigamente, mas existe ainda. uhum, E o que existe hoje é a ideia também de que isso acontece. Essas pessoas estão lá sem nenhum tipo de vínculo empregatício. Mas hoje isso tem cara e nome de uma coisa que é irregular, de uma coisa sim, que está fora da lei. sim, Antigamente não. Antigamente isso era visto com uma naturalidade imensa, exatamente, né? exatamente, perfeito, exatamente, E exatamente, era interessante porque as pessoas recebiam essas jovens que vinham do interior, da zona rural, e elas trabalhavam de manhã e à tarde nas casas, e à noite elas iam para uma escola, muitas vezes, quando iam, né? Uma escola pública, e muitas vezes essas pessoas que estavam empregando essas jovens achavam que estavam prestando um grande favor para elas, sim, porque estavam tirando elas de uma cidade pequena, de um sítio, e estavam ali dando casa e comida para elas e dando a ela a facilidade logística de ir para uma escola que era próxima. Só que ela trabalhava o dia todo para isso, né? Ela é, estava lá trabalhando sem nenhuma garantia, né? é.